Sejam todos muito bem-vindos a esta live de hoje, onde o meu objetivo é poder ajudar você a compreender a dor física, a dor emocional. E entender que a dor, ela pode ser um portal para a autocura, para o despertar. Então, liberar-se e ser acolhida é fundamental quando você escolhe ter consciência de que você tem uma dor, de que essa dor, ela tanto pode ser expressa pelo teu corpo, como também, ela é expressa pelas tuas emoções. Então, na nossa conversa de hoje, nós vamos tratar dessa questão, Vamos tratar de como você está sentindo essa dor. Vamos conversar sobre essa possibilidade para que você perceba em você, para que você comece a olhar para você a dor que pode ser a dor da tristeza, que pode ser a dor da rejeição, que pode ser a dor da solidão, o que muitas vezes, muitas pessoas sentem uma angústia e não conseguem entender do que se trata essa angústia. Elas não conseguem entender porque não conseguem identificar que dor é aquela. Então, é sobre isso que nós vamos conversar, é sobre essa dor que está tanto no corpo, como ela está também na alma, na tua própria existência. E talvez essa dor ela não esteja te castigando, mas ela está tentando te despertar. É muito comum as pessoas sentirem dor física, dor emocional, mas ao mesmo tempo é muito comum elas praguejarem o fato delas estarem sentindo a dor, tá? Então, é sobre isso que nós vamos falar, é sobre esses pontos que eu quero fazer com que você possa se notar, se prestar atenção, para que você possa identificar. É possível que alguém, de repente, diga, não, eu não tenho dor emocional, eu não tenho nenhuma dor física. Legal. Então, eu estou falando para as pessoas que, porventura, tenham, como eu tive durante alguns anos. Alguns não, durante muitos anos. Mas também tive, quando eu digo o verbo no passado, não significa que eu não tenha mais. Sim, de vez em quando, sim, eu tenho, tá? Então, gente, é isso que nós vamos conversar, alma livre. É sobre isso que nós vamos falar. Eu sou Marlinda Mello e eu estou aqui para conversar com você sobre vários temas relativos às emoções, vários temas relativos às dores que nós sentimos no corpo, na alma. Eu sou doutora em antropologia, psicanalista, clínica, integrativa. Trabalho com radiestesia e radiônica e também utilizo muito da programação neurolinguística, enfim, de outras técnicas também que sejam necessárias para que eu possa dar conta de ajudar as pessoas que me procuram, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos a este espaço, que é um espaço de cuidado, um espaço de acolhimento. E para isso, eu criei, para o meu próprio cuidado, eu criei um método, que é o método MASSE, que é um método de autocura emocional, onde neste método eu trabalho com algumas técnicas para ajudar as pessoas a se sentirem melhor, a saírem dos seus estados de depressão, de ansiedade e de outro bloqueio emocional que elas possam ter, ok? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a este espaço que é um espaço de acolhimento. Obrigada por vocês terem optado
obrigado por se dedicar a estes minutos. Vejam, quando você para ouvir algo desta natureza, você está parando para olhar para você. Porque em que momento fazemos isso, gente? É muito difícil. O dia, ele sempre é muito tumultuado, sempre estamos muito ocupados para olharmos para nós mesmos. E quando você para ouvir, para tratar dessas questões, você acaba por pegar um momento que é muito pequeno do seu dia, pois muitas vezes ficamos entre 30 e 45 minutos, não mais que isso. Não que não tenha assunto para tratar, mas para que não fique tão extenso para você poder ouvir. E é quando nós paramos para olhar, é quando nós paramos para nos cuidar. E esse espaço é para isso, né? Todas as quintas-feiras e terça-feira, neste horário, eu procuro trazer essas informações e mostrar que você sim pode se cuidar, que você sim pode sair dos estados depressivos, ansiosos, de sofrimento emocional, que muitas vezes você não consegue identificar, você não consegue saber de onde vem, porque dores no corpo que muitas vezes você não consegue entender por que você tem. Então, são sobre esses temas que nós conversamos e que eu procuro, como psicoterapeuta, ajudar você. Se esse é um tema interessante para você, eu sugiro que você deixe seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você, além de compartilhar, se inscreve no canal, que com certeza toda semana eu procuro trazer a melhor informação, o melhor conhecimento que possa ajudar você, ok? Então, aqui nós procuramos aprofundar o autoconhecimento, procuramos aprofundar ferramentas que são ferramentas práticas de autocura. Eu sempre trago um exercício para que você possa fazer e isso possa te ajudar nesse processo de autocuidado de você para com você mesmo. E certamente, se você vem para um programa como o programa que eu desenvolvi de autoajuda, você também não somente fará o seu trabalho de autoajuda, como você também vai ter a mim nesse apoio ao seu próprio autocuidado. Mas antes de tudo, eu quero dizer para você que eu vou começar com uma história de alguém que eu conheci por algum tempo, que esteve comigo e que eu pude ajudar. Esse alguém, durante muito tempo, carregou muitas dores. Eram dores silenciosas, porque essa pessoa, ela não falava para ninguém. Ela não ousava nem dizer para ela mesma que ela estava sentindo dores, não somente no corpo físico, mas também dores que eram dores emocionais. E que essas dores, elas passavam por, vamos dizer, por tristeza profunda, passava por sentimentos de rejeição, passava por sentimentos de solidão. Então, essa pessoa, ela tinha uma dor o que eu costumo dizer que essa dor, ela não gritava, mas ela corroía essa pessoa por dentro. E certamente ela buscou, melhor dizendo, ela demorou muito tempo para que ela buscasse ajuda, para que ela pudesse se curar. E certamente depois de perceber que ela tinha todos esses sentimentos, ela começou a sentir insatisfação com ela mesma, uma inquietude que era constante da sua própria vida. Então, tudo isso fazia com que ela fosse uma pessoa que tivesse um mau humor. E esse mau humor não era somente com as pessoas que a rodeavam, mas era um mau humor que ela tinha com ela mesma. Ela não se suportava e ela não sabia o que fazer. Ora, aos poucos, tudo isso foi caminhando para uma melancolia. Vejam, são muitas emoções, umas sobrepostas sobre as outras.
tudo acumulado numa pessoa. E que isso vai se transformando e vai se acumulando e vai engrossando, vamos dizer, carapaças no corpo dessa pessoa, não somente no corpo energético, mas também como no corpo emocional, no campo mental e certamente no seu campo energético como um todo. Então, isso tudo fazia com que essa pessoa percebesse o seu dia, por mais colorido que o dia fosse, ela olhava e percebia esse dia sem cor, esse dia cinza. Então, muito comum em pessoas que estão vivendo em tristeza profunda, porque não conseguiram resolver as questões que vão na alma, que vão no coração, né, nas suas emoções, nas perturbações, que são perturbações do campo mental. A pessoa não sabe nem como se virar para resolver tal situação. Então, esse cenário ele fazia com que ela tivesse uma raiva surda por ela mesma, porque ela considerava e ela via que todo mundo estava bem e ela pensava, mas por que eu não posso estar bem? Mas ela não tinha resposta para isso, ela não tinha ideia de que havia um acúmulo de sofrimentos, de emoções que se sobrepunham umas sobre as outras e que ela já nem sabia aonde era o início do problema, qual era a raiz da dor. Ela não tinha essa noção. E aí ela se viu afundada, né, podemos dizer assim, num lugar escuro, onde ela se sentia vítima. Ela se sentia vítima do mundo, ela se sentia vítima. Todo mundo ao seu redor era responsável pelo mal-estar que ela vivia. Então, em momento algum, ela considerava que alguma coisa nela, ela também tinha responsabilidade pelo seu próprio mal-estar. Mas ela não considerava isso. O sentimento de vitimismo com relação ao mundo fazia com que ela ficasse doente cada vez mais. Porque certamente tudo isso fazia com que o seu corpo sentisse o reflexo de tudo que ela estava vivendo, né? Então, como assim? Que nós não podemos desconsiderar que mente, corpo físico, corpo emocional, todos estão interligados. Não existe desconexão, muito pelo contrário. Há uma interligação entre todas esses corpos que nos compõem. Então, se ela não percebe que uma dor emocional, como a rejeição, como a solidão que ela sentia, como a tristeza profunda que ela vivia, se ela não se dá conta que essas emoções levam a você ter reflexos no seu corpo físico, você não consegue perceber que há uma conexão entre todos esses corpos. Certamente que a gente só tem essa noção quando a gente começa a estudar sobre isso. Ou ainda, se você é alguém que não se debruça sobre esse tema, mas você começa a perceber que desde que você começou a sofrer de tal situação, por tal situação, você começou a sentir dores no corpo. É dor da tensão, onde você sente dor no pescoço, nas costas, na lombar. Então, quando você começa a despertar, você começa a perceber que essas dores, que são dores das emoções e que acabam levando você a não dormir bem e você acaba acordando cansada. Quando você começa a fazer essa conexão, você começa a perceber que, as coisas estão ligadas. Quer dizer, quando eu sinto a rejeição, eu sinto dor nas costas, eu sinto dor no peito,
a minha garganta trava, eu inflamo a garganta, enfim, para diferentes pessoas as dores físicas vão se manifestar de formas distintas. Esse ponto é importante, porque cada pessoa vai perceber de uma forma, ok? Então, observe em si. Tudo o que eu estou falando fizer sentido para você, deixa teu comentário, coloca a tua observação acerca do que eu estou falando e sobre o que isso, como, melhor dizendo, isso está relacionado com você. Então, no momento em que essa pessoa começou a se afastar, a situação ficou tão difícil para ela, que ela começou a se afastar das demais pessoas. Ela já não tinha mais um convívio social, ela já não se relacionava bem e minimamente ela se dava bem com as pessoas da família dela. Então, esse momento que nós podemos dizer que esta pessoa foi para o fundo do poço, foi o momento em que ela ouviu uma pergunta que mudou tudo na vida dela. E essa pergunta é: e se essa dor for um portal? E se essa dor estiver te alertando para alguma questão que vai muito além do que você está entendendo hoje? Então, certamente essa pessoa não tinha ideia, né, do que estava acontecendo, mas a resposta dela para tudo isso é: e que portal é esse? E que passagem é essa? Então, essa passagem, ao que ela pôde entender, era para que ela saísse da situação que ela estava vivendo. Certamente ela só deu conta de tudo isso com o decorrer do tempo. No momento em que ela se deu conta que ela precisava fazer algo por ela mesma, visto que todas as buscas que ela tinha feito eram buscas que não tinham dado o resultado que ela tanto esperava, que era ficar bem com ela mesma, poder dar conta do seu trabalho, conseguir conviver com ela mesma. Então, eu penso que enquanto você não está conseguindo conviver com as pessoas que estão ao seu redor, eu penso que as coisas até vão andando. Mas quando você já não suporta a você mesmo, aí realmente a situação ficou séria. E ainda tem pessoas que, ao mesmo tempo que elas não conseguem conviver com elas mesmas, elas nem se dão conta disso. Elas continuam pisando da mesma forma, no mesmo lugar, e afundando cada vez mais, sem se dar conta que é preciso parar, que é preciso refletir sobre si mesmo, para que você possa avançar. Então, foi aqui que começou. Quando ela se dá conta disso, quando ela consegue refletir sobre tudo isso, é que ela consegue dar o primeiro passo em direção à sua autocura. Então, perceba isso em você, perceba como tudo isso você pode estar vivendo e como, vamos dizer, acordar é fundamental para que você possa realmente dar o seu primeiro passo num caminho da tua cura, num caminho de libertação das dores das emoções, de libertação das dores do corpo físico. Então, é importante para que você possa ter este reencontro com você mesmo. E você, ao se reencontrar, você possa perceber que você está dando um passo na direção da tua cura, do teu bem-estar, da tua leveza de viver, da tranquilidade, de você poder acordar e depois de uma boa noite de descanso e você se sentir bem e você poder lidar com a tranquilidade das coisas da sua vida, com tranquilidade sobre as coisas da sua vida. E não já acordar numa tensão, num sofrimento, numa intranquilidade.
Hoje, nessa conversa, eu estou convidando você a reconhecer essa dor. Eu estou convidando você a reconhecer que dores são essas que pipocam pelo corpo e como transformar essa dor em força. Isso mesmo, em força. Porque na medida que você reconhece a dor, você começa a trabalhar e transformá-la em força. E é justamente transformando a dor emocional em força que é o caminho para que você se cure, né? Para que você possa fazer esse cuidado com você mesmo. Então, é importante que você se dê conta disso, mas veja bem, quando você se dá conta disso, você dá o passo, que é o primeiro passo na direção de dizer, bom, eu não dou conta de fazer isso sozinha, eu preciso de informações, eu preciso de apoio para que você possa fazer isso. Certamente que desde o início eu estou falando para você que trabalhar as emoções, limpar essas emoções, reprogramar essas emoções, elas estão presentes no método que eu desenvolvi, que é o método de autocura emocional, que é justamente preparado para isso. Ele está dentro do programa terapêutico de autocura emocional, onde você tem condições de trabalhar isso. Mas agora que eu compartilhei toda essa história com você, e que essa história pode ajudar você na medida em que ela pode ser a sua história também, eu peço a você que você comece a perceber isso, que você comece a olhar para você com mais atenção, com mais cuidado, com mais persistência. Então, vamos mergulhar mais um pouco nesta informação de como que é possível transformar a dor em cura. Como é que a gente pode transformar a dor em força? Vamos começar com o que é mais visível. Vamos falar sobre a dor física. Porque, afinal de contas, é com ela que nós convivemos durante o dia, né? Todos os dias acabamos por ter algum tipo de dor que muitas vezes nós nem sequer compreendemos porque que de repente aquilo está ali. Então essa dor, a dor física, ela tem um papel, que é o papel de dizer ao corpo ou dizer à tua mente que aqui tem algo que está fora do lugar, tem algo que está em desequilíbrio. Observem que quando nós saímos do estado de equilíbrio e passamos a um estado de desequilíbrio, nós estamos, a nossa saúde ela está em risco, tá? Porque o que é a saúde? A saúde é o estado de equilíbrio do corpo emocional, do campo mental, do seu campo de energia. É o equilíbrio. Mas quando você sai deste equilíbrio, você tem a saúde comprometida. Então, é importante esse ponto, ok? Então, a saúde é o equilíbrio de todos os corpos, ok? Então, mas o que é mais interessante de tudo isso? É que muitas vezes a dor física, ela é apenas a ponta do iceberg. E que, por exemplo, por trás de uma dor nas costas, pode haver um fardo emocional. Então, aquilo, o corpo ele está sempre falando, ele está sempre dizendo algo. Então, é importante a gente ir em busca do que aquilo está sendo dito. Por isso, certamente você não tem a obrigação de conhecer todos esses sinais, mas você tem a obrigação de perceber que o teu corpo está doendo e em algum ponto ele está doendo.
Ele está tensionado em algum ponto. Quer dizer, é algo que você precisa ter essa leitura de você mesmo, tá? Então, pode ser a ponta do iceberg, uma dor no corpo. E ao ser essa ponta do iceberg, você também pode perceber que existe algo mais atrás, mais no fundo. A dor no estômago, ela pode estar escondida a uma raiva que você não expressou, que você não disse. Então, o corpo ele vai falando, e quando a gente não escuta, o coração da gente acaba por ficar mal, porque nós sentimos angústia, porque vai havendo uma demora da gente identificar o que está acontecendo com a gente. Agora vamos passar à dor emocional. O que é essa dor emocional? Ela é uma dor que se esconde, tá? Nós não estamos mais no corpo físico, nós estamos no corpo emocional. Ela é uma dor que se esconde. Ela pode ser uma tristeza profunda, ela pode ser uma dor do abandono, ela pode ser uma dor da rejeição, do medo, do luto, né? Do sofrimento pela perda. Ela pode ser do sofrimento pelo ressentimento que você possa ter sobre todas as coisas. Então, quando nós não conseguimos acolher estas emoções, elas acabam virando doença. Elas passam para o corpo físico e elas acabam por virar doença. Então, a dor emocional, ela vem nos mostrar aonde é que nós estamos feridos, aonde é que quando nós não conseguimos resolver uma questão que é muito, vamos dizer, ela é muito importante para a gente, ela acaba se manifestando no corpo e isso acaba por doer nas nossas emoções. Quando você não consegue, você vivencia uma situação e você não consegue perdoar esta situação. O perdoar as pessoas envolvidas nesta situação e, acima de tudo, perdoar a si mesmo. Então, quando nós não conseguimos chorar pela situação que nós vivemos, ou ainda expressar para nós mesmos que aquilo não ficou bem, porque às vezes acontece uma questão, uma situação, e a gente não consegue dizer para nós mesmos, em voz alta, que aquela situação foi uma porcaria, que você não conseguiu digerir bem. Então é preciso você falar isso para você. Por isso o diálogo interno ele é necessário ser feito. E muitas vezes numa conversa em voz alta com você mesmo. Nesse trabalho. Ou a outra dor. Vamos passar agora para outra dor. Vimos a física, a emocional e agora a dor espiritual. Como é que é a dor espiritual? Ela tem a forma de uma dor energética, né? Então, mas aí você pode dizer assim, tá, mas como é que eu vou sentir isso? Como é que eu vou perceber isso? Então, eu posso te dizer que é aquela sensação de vazio. É aquele vazio que a gente tem, que ele não tem motivo aparente. É um vazio. Um sentimento de que você tem um peso que você sente no peito. Então, é esse peso, e aí você pode dizer, tá, mas você de repente pode estar vivendo uma situação onde está tudo bem, mas ainda assim você sente um vazio, ainda assim você sente um peso no seu peito. Então, são essas observações que são necessárias serem feitas para que você possa ir fazendo a leitura do teu próprio corpo, das tuas emoções, observar os teus pensamentos sobre determinada situação que te incomodou e continua te incomodando demais. Então são esses pontos que, quando você tem essa dor que eu estou chamando de uma dor energética, uma dor espiritual, associada às outras dores emocional e física que eu mencionei anteriormente, você acaba por fazer a leitura. Quando você detecta que dor é essa de solidão ou ainda de vazio que você não consegue explicar. Então essa dor, ela é uma dor sutil. E ao ser uma dor sutil, ela é
muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Então, por isso, você acaba se esquecendo de quem você acaba não percebendo que essa dor é uma dor que te solicita voltar para casa. E que casa é essa? Essa casa é a tua própria consciência, é o teu próprio corpo, não somente o corpo físico, mas o corpo emocional, o teu campo mental. E o que significa voltar para ela? Significa você fazer este contato com você mesmo. E esse contato, ele se dá por meio da autoobservação. Ele se dá por meio da tua percepção da tua própria existência. E é muito comum as pessoas estarem trabalhando no seu dia a dia e elas não se darem conta delas. Elas não se aperceberem da sua própria existência. Elas vivem no automático. Elas não se dão conta que elas estão, por exemplo, de repente uma enorme enxaqueca que você passa o dia todo. Você chega em casa e aí você só faz tomar analgésico. Mas você, em momento algum, para perceber. Mas afinal de contas, que enxaqueca é essa? Por que é que eu passo o tempo todo com enxaqueca? Esse diálogo interno, ele é super necessário. É quando você se dá conta de que você existe. E não existe apenas para o trabalho, para as outras pessoas, para dar conta da família, mas você existe para você, porque você está em primeira mão, você está em primeiro lugar antes de tudo e de todos. E aí você para pensar sobre isso. Qual foi a situação? Ou quais são as situações que fazem com que você acabe estando constantemente com enxaqueca? Então, são essas questões que há necessidade de você perceber que o teu corpo emocional, o teu campo mental, o teu corpo físico, eles estão em constante diálogo, tentando te dizer, e o teu corpo, né, que é o que mais nós percebemos na fisicalidade da nossa existência, é que nós conseguimos perceber que as coisas estão doendo. Mas aí a gente procura o médico, a gente toma todos os analgésicos, mas em momento algum a gente para ter um diálogo com a gente mesmo. E aí, quando, igual a história que eu iniciei contando para você, quando há uma superposição de emoções que não foram resolvidas, o teu corpo adoece. E aí as doenças se apresentam. E muitas vezes é tarde demais e muitas vezes a gente não consegue resolver. Eu teria muitas histórias para contar para você sobre situações que chegaram ao extremo em que a pessoa vive uma vida de sofrimento e não consegue resolver aquilo. E a gente buscar o apoio e apenas falar, não resolve tudo. Há uma necessidade de um trabalho no campo das energias, no campo da espiritualidade, para que realmente a doença que está caminhando para o corpo físico, ela realmente seja solucionada. E aí a gente possa dizer, não, eu não sou vítima da vida e nem do mundo. Eu sou responsável pela dor que eu estou sentindo. Eu sou responsável por eu adoecer, porque eu não me cuidei. Então, são esses pontos que quando eu trago o que é a dor física, o que é a dor emocional, o que é a dor do espírito, é que eu chamo você, eu faço um convite a você, para que você possa olhar para você mesmo e você possa refletir sobre tudo isso. Mas qual é a mensagem-chave, alma livre, de tudo isso? A mensagem-chave é que toda dor, em qualquer nível que ela esteja, ela não vem para te punir. Ela vem para te ensinar. Ela vem para te alertar que tu precisas cuidar de ti. Que tu precisas olhar para ti. Portanto, ela é mensageira para você. Para você, para mim. E que o problema é que você, que eu, nós
nós não aprendemos isso, nós não fomos ensinados. E com isso, quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que você é culpada, e nem me sinto culpada no momento em que digo isso. Mas eu estou alertando a todos de que, na realidade, nós não aprendemos a olhar para nós mesmos com a devida atenção, com a devida observação e com a capacidade de nos auto-observarmos sobre o que está se passando comigo. Quando nós aprendemos isso, a vida muda bastante, tá? Então, o problema é que você não aprendeu a olhar e, pelo contrário, o que nós aprendemos? A lutar contra a dor, a lutar contra a doença, porque nós não enxergamos como uma mensageira, para que a gente possa se observar, para que a gente possa nos acolher e cuidar de nós com mais carinho, com mais atenção. Veja, é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de olhar, é uma mudança de ponto de vista que eu estou convidando você. E quando você aprende a fazer essa escuta em você mesmo, e entender o que essa dor está te dizendo, pode ter certeza que essa dor passa a ser força. Aqui é o ponto-chave. Aqui é a chave que muda toda a situação. Quando você para e que você consegue se escutar, perceber, dialogar com essa dor, perguntar, afinal de contas, o que é que tu estás me dizendo? E aí, então, você começa a dar o primeiro passo para o teu autoconhecimento. Você começa a dar o passo para a tua autoobservação. E eu insisto nessas ações o tempo todo. E aí sim você tem condições de começar a buscar essa ajuda. Ajuda primeiramente de você mesmo, para que você possa dar esse passo e quando você age, você está utilizando a força que você tem. Então, esse é o caminho da autocura. É esse o trabalho que nós temos que fazer. Você pode dizer, tá, Marlina, mas isso é muito difícil. Quando eu tô passando muito mal, eu não consigo ter ajuda. Eu não consigo me ajudar. Acontece. Eu já vivi muito isso. Eu vivi muitos anos de depressão. Muitos anos. Eu vivi momentos muito difíceis na minha vida, mas eu caminhei aí. Contudo, eu caminhei. Até que eu consegui perceber que eu precisava parar de achar que eu era vítima da vida e que eu precisava realmente me cuidar. E certamente busquei ajuda para que eu pudesse sair da situação de sofrimento e utilizasse a dor que eu sentia como força, para que eu pudesse dar os passos que eram necessários para que eu saísse da situação que eu vivia há décadas. Então, tudo isso é bastante novo para algumas pessoas, mas não tão novo para outras pessoas que possam estar ouvindo ou que irão ouvir este vídeo. Mas o que é importante? Que existe uma diferença entre a dor e o sofrimento. E essa diferença, ela é uma diferença que... Vejam só, existe uma frase que é uma frase muito antiga e essa frase foi atribuída a Buda. E ela foi repetida por muitos mestres, incluindo o doutor Eckhart Tolle, que é uma pessoa que eu estudo. Então, a frase diz o seguinte: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, sim, se todos nós passarmos por dores, a perda, por exemplo, de alguém que dói, né? O fim de um ciclo, de uma relação afetiva, uma decepção, um sentimento de rejeição, essa dor, ela faz com que
a experiência da vida, a experiência humana, ela seja natural. Ela seja natural. E por quê? Porque ela precisa ser sentida. A dor é uma coisa, o sofrimento é outra. Mas há uma necessidade da gente conviver. Você até pode sentir a dor, mas você vai sofrer se você quiser. Se você não buscar se cuidar, né? Então, negar a dor é fazer com que você acabe por negar a sua própria sensibilidade. Mas você não precisa ficar sofrendo pela dor se você se cuidar. Você vai até lembrar que você sentia a dor, mas você não vai mais sofrer por ela quando você se cuida, tá? Então, é nessa dor que muitas vezes nasce a força. Ela tem essa questão, né? De você sentir a dor, do sofrimento ser opcional, mas é essa dor que faz com que você tenha a força necessária para ir em frente, para que você possa não só se cuidar, mas você aprender com tudo isso que você está vivendo. Observem que eu chamo mais uma vez a atenção que o que eu estou falando para você, ele é uma mudança de perspectiva sobre a saúde. Ela é uma mudança de perspectiva sobre o cuidado, sobre o autocuidado. O sofrimento é a dor que não aceitamos. Eu costumo muito me lembrar de pessoas que muitas vezes, ao sentirem dor no corpo físico, elas praguejam aquela dor, né? E é tudo que não deve acontecer. Mas é interessante porque nós acabamos por ter essa cultura individual e esse conhecimento de que nós devemos praguejar e odiar a dor, quando na realidade ela é o sinal para que tu possas alavancar e você possa transformá-la em força. Então, o sofrimento ele começa quando a gente resiste à dor, quando a gente se nega a aceitar, quando nós lutamos contra ela, quando dizemos do tipo, isso não podia estar acontecendo comigo, né? Geralmente costumamos dizer isso. Ou ainda dizer que eu não merecia isso. Então, sempre falamos de palavras, frases de negação acerca da dor. Então, é nessa resistência que nós acabamos por criar o sofrimento. E veja, essa resistência, quando resistimos à dor, veja, ela também é um estado mental que acaba nos prendendo ao passado. Então, é sempre muito comum você ter vivido uma situação no passado. Essa situação foi um trauma e esse trauma gerou uma dor nas tuas emoções, uma dor no teu corpo físico. Mas você está o tempo todo voltando ao passado, resistindo, brigando, reclamando, praguejando o que aconteceu. E em momento algum você está no aqui e no agora. Que por mais que essa dor tenha sido gerada lá no passado, é aqui no presente, no teu corpo físico, que ela está se expressando. Por isso que é possível se tratar a dor e transformá-la em força no aqui e no agora. Não precisa voltar ao passado. É possível tratar a dor aqui, tanto a física quanto a emocional, trabalhando o corpo físico e trabalhando o campo energético. O corpo energético, o campo mental. Tudo isso é possível. Existem tecnologias avançadas que são possíveis, como a programação neurolinguística, a neurociência, e que de vez em quando eu trago aqui em todos os vídeos um exercício para que você possa fazer e para que você possa ir, vamos dizer, construindo o seu caderninho de exercícios para que você possa ir fazendo, tá? E quando você faz parte do meu grupo no WhatsApp, onde é o grupo Reconexão Plena, lá eu levo exercícios para que você possa tratar as questões das suas emoções, do seu corpo físico.
E lá você tem um maior acesso a mim. Então, aceitar a dor não é se conformar como alguns podem estar pensando, mas é se libertar. Aceitar a dor não significa concordar com ela. Significa você deixar de lutar contra ela e começar a trabalhar e transformá-la em força. Quando você aceita a dor, tudo flui. Porque você sabe onde ela está localizada. Ela te atravessa, a dor te atravessa e segue. Quando você percebe aonde ela está e por que ela está ali e o que ela está te dizendo. Existem técnicas que ajudam você a liberar. Mas é preciso que você queira, que você aceite, que você reconheça isso em você. Então, quando você aceita a dor, como eu disse, tudo flui e o sofrimento, ele acaba por perder lugar em você. Então, o corpo, ele sempre está falando e eu sempre vou estar repetindo sobre tudo isso, né? Ele fala com você, comigo, o tempo todo. Então é preciso entender, mas por que a lombar dói tanto? Por que meu joelho dói tanto? Por que de repente a minha garganta inflama com frequência? Por que de repente eu saí daquela reunião e minha cabeça está latejando pra caramba? O que foi que eu não consegui digerir ali, que meu estômago está doendo? Então são todas essas coisas. O corpo sente e a mente, ela tenta esconder tudo isso. O corpo está falando o tempo todo e a mente está silenciando tudo. E quando a mente silencia tudo isso, nós começamos a ter pensamentos turbulentos, começamos a ter pensamentos frequentes, repetitivos e um amontoado de pensamentos que não conseguimos nem parar para sossegar e não conseguimos dormir, porque a mente está falando o tempo todo. Então, são esses pontos que são importantes e que eu busco esse conhecimento junto a especialistas como o Dr. Gabor Maté, como o Dr. Bessel van der Kolk, como o Dr. Peter Levine, como o Dr. Joe Dispenza, como um que eu estou terminando de ler, o Dr. Bruce Lipton, que trabalha sobre a biologia da crença. Uma hora dessa eu faço uma live sobre esse trabalho. Então, são todos esses pontos importantes para que você possa começar a olhar com mais atenção para você mesmo. E aí, quando você olha com atenção para você mesmo, você começa a cuidar de você de uma maneira diferente, não da forma tradicional, mas começa a buscar o que marcas o teu corpo está guardando, que está te dizendo muito sobre ti e que tu não estás olhando, tá? Então, eu faço um convite para você escutar o seu corpo, eu faço um convite para você, ao fazer essa escuta, você possa fazer uma escuta com amor, com dedicação. Afinal de contas, você está cuidando de você. Se você não consegue cuidar com amor e carinho de você mesmo, dificilmente você vai conseguir isso com outra pessoa. Fazer isso em outra pessoa. Então, observe. Então, quando a gente começa a escutar o corpo com compaixão, quando nós conseguimos isso, nós começamos a deixar de nos ignorar. Deixamos de ignorar, então, e começamos a perceber que o nosso corpo não está contra nós e que a dor, ela não está ali para te perturbar, ela está ali para te dizer algo. Ela está ali para te chamar a atenção sobre coisas que você não está dando a devida atenção. Então, eu faço um convite para você se escutar, né? Então, eu peço a você que você possa parar um bocadinho e que você possa fechar os olhos
puxar uma respiração, sabe, daquelas respirações em que você enche os pulmões, o abdômen. E ao fazer isso, você possa buscar como um scanner no seu corpo aonde está a dor. Exercite. E quando você detecta aonde está, você possa nomear essa dor. Dê um nome para ela. Dê um nome para ela e respire nela. Leve sua respiração para essa dor e respire nela. Acolha ela. Acolha a dor. E finalize com uma pergunta para essa dor. O que você quer me mostrar? O que você quer me mostrar? Faça um pequeno silêncio e acate a primeira informação que vier na sua mente. Não duvide. Aprenda a respeitar a sua intuição e as informações que vêm na sua mente de primeira mão. Observe. Então, esses são pontos que valem a pena serem refletidos no dia de hoje e que eu deixo para você, para que você possa aprender como fazer essa leitura. É simples e você pode fazer em qualquer lugar que você esteja. Você não precisa de um lugar especial, basta que você esteja com você mesmo, no lugar que você estiver e possa fazer esse exercício simples e rápido para que você possa entender o que é que está acontecendo. Ah, já sei do que é que ela está me dizendo, já sei. Então, de posse dessa informação, você possa buscar ajuda. Você possa buscar os exercícios necessários para que você possa cuidar de você. Eu fiz uma breve explicação sobre tudo isso com você e deixo para você o programa terapêutico de autocura emocional, um programa que eu desenvolvi justamente para ajudar pessoas a desenvolverem o seu autocuidado, o seu autoconhecimento. E esse programa, ele é um programa em que você pode ter acesso a ele e você pode se cuidar utilizando as ferramentas que eu coloquei lá, as aulas que eu gravei, para que você possa ter as informações necessárias para que você possa fazer o seu autocuidado. Então, dentro do programa terapêutico de autocura emocional que eu desenvolvi, você tem tanto o conhecer-se, onde eu estou ensinando para você como você faz para você se conhecer. Quais são os passos que você tem que dar dentro dessa primeira parte do programa para que você possa se conhecer, se observar, fazer a sua autoinvestigação e junto exercícios para que você possa fazer isso. O segundo passo dentro do PETASSE, que é o Programa Terapêutico de Autocura Emocional, onde você vai, nessa segunda fase, detectou aonde estão as dores física, emocional e do campo mental. Muito bem, agora você vai fazer a limpeza. Nessa segunda fase, dentro do programa, eu estou ensinando para você como você faz a limpeza de todas essas emoções que estão fazendo doer o seu corpo e as suas emoções. Então, limpar-se é o que eu estou ensinando dentro. Como você identificou a dor no primeiro momento, como você limpa essa dor no segundo momento. E o terceiro momento do programa é a reprogramação. A reprogramação das emoções, a reprogramação do teu campo mental, a reprogramação das tuas ações que você exerce, que você pratica no teu corpo físico. Como é que isso vai ser? E aí nós trabalhamos com exercícios físicos, as orientações para que você vá fazer os exercícios físicos, para que você vá cuidar das suas emoções. Então, conhecer-se, limpar-se e reprogramar, onde eu trabalho com as tecnologias da programação neurolinguística, você tem dentro do programa, dentro do PETASSE. Gente, eu utilizo até hoje todos esses exercícios.
Não pensem que, porque eu saí dos estados de tristeza profunda, enfim, de todos os problemas que eu vivi no passado, que eu não me cuido mais. Muito pelo contrário. São exercícios diários, porque dentro do Petácio eu ensino você, limpou, reprogramou, e agora o que fazer? Eu ensino o que você tem que fazer posteriormente. Como manter, como fazer a manutenção do teu corpo, das tuas emoções, dos teus pensamentos, para que tu te mantenhas uma pessoa tranquila, leve, que possa lidar. Eu possibilito a você ferramentas que são ferramentas de que você possa viver o dia a dia e saber lidar com as diferentes situações que possam aparecer para você, ok? Então, para não ficar muito longo, então nós vamos fechando por aqui. Eu vou deixando para você todas essas informações. Você vai encontrar o programa terapêutico de autocura emocional lá no link da minha bio. Você também encontra no link da minha bio como entrar no grupo do WhatsApp Reconexão Plena, como você acessar todas essas informações. Você vai ter na descrição do vídeo, você vai ter você vai ter no link da bio, você também vai ter na descrição desse vídeo, quando o vídeo que vai para o YouTube, e no link da bio aqui do Instagram, ok? Então, gente, eu considero que as informações, elas não são informações que já imediatamente você consegue sair resolvendo, mas eu considero que são pílulas de conhecimento, de informação, que vai fazendo com que você vá compreendendo, né? E vá aqui e acolá colocando em prática, tá certo? Sempre é um prazer de estar trazendo essas informações e contribuindo muito com a saúde emocional, a saúde do corpo físico e também, certamente, a do nosso espírito, ok? Então, eu deixo um grande abraço. Eu estou me organizando para terça-feira trazer uma outra live com temas que são sempre muito necessários para todos nós, ok? Eu deixo um grande abraço, um excelente dia para todos, uma excelente noite para quem for assistir à noite, ok? Então,